Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Ponto de Partida. Semanalmente nós trazemos aqui no canal uma pré-aula da revista Betel Dominical da editora Betel. Neste primeiro trimestre estamos estudando o tema O Movimento Pentecostal, toda a história da igreja após a Reforma Protestante. E hoje iremos falar sobre a lição de número 5, que traz o tema O Pietismo, reavivando o coração através da devoção pessoal. Como de costume, você que pode, curva sua cabeça e vamos juntos falar com o nosso Pai. Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede. Meu pedido, Senhor Jesus, é que o Senhor venha abençoar cada um dos teus filhos que está acompanhando esta pré-aula e que o teu Santo Espírito venha nos ensinar aquilo que precisamos aprender. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá, meus irmãos, iremos aprender um pouquinho sobre a história dos pietistas. Quem são? Qual foi esse movimento tão fundamental para os protestantes? Nós vemos que meados do século 1600 nasceu o movimento puritano, resgatando a ideia do protestantismo, que Martinho Lutero iniciou ali no ano de 1517, e agora, passando aproximadamente 100 anos também, nós vemos o movimento dos pietistas, o pietismo surgindo como um reavivamento no meio protestante. Quando nós tratamos de história, é claro que fica, como que eu posso dizer, não que a informação ela é imprecisa, mas nós temos apenas o que a história nos conta. Mas quando nós vamos estudar um pouco mais além, nós encontramos, na verdade é que por mais que nós trazemos a informação da história, nós nunca vamos entender realmente o significado daqueles irmãos que viveram, que experimentaram este reavivamento ali aproximadamente no ano de 1700. Então vamos lá, e eu peço também para que os irmãos fiquem até aproximadamente a metade deste vídeo, porque eu quero trazer a história dos irmãos morávios. Os irmãos morávios, quem foram eles? Hoje nós temos uma grande influência dos irmãos morávios, um grande avivamento morávios que iniciou, mas eu não vou falar um pouquinho agora não, vou esperar nós chegarmos até este tópico. Então vamos lá, texto áureo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. 1 Timóteo 4:17. Verdade aplicada. Devemos nos manter dependente da ação do Espírito, para que a sua chama não se apague em nossa vida até que Cristo venha. Texto de referência, Abacuque, capítulo número 3, do verso 1 ao verso 5. Então vamos lá, um plano de fundo sobre quem foram os pietistas. O pietismo surgiu na ideia de resgatar novamente a igreja, porque passou-se aproximadamente 100 anos após o movimento dos puritanos. Então pode-se dizer que o pietismo ele surge como um novo reavivamento na igreja protestante. E um dos pontos fortes dos pietistas era ajudar os outros. Em tese, podemos dizer que uma das marcas, além da simplicidade, que havia essa característica nos pietistas, é trazer a ideia da piedade, de ajudar os outros, a ideia de se importar com os irmãos e também buscar mais a leitura da palavra de Deus, a comunhão com o Espírito Santo, porque nesse momento da história da igreja, entendia-se que os irmãos estavam mais preocupados em seguir a liturgia, a doutrina. Era quase que uma ortodoxia morta. Não que era
uma heresia. Não que a igreja estava vivendo um momento herege, não. A igreja estava ali nos princípios, nos fundamentos, estava certinho. Mas faltava aquela chama, faltava aquela vivência individual. Faltava aquela, pode-se dizer, o fogo do Espírito, a ardência do fogo do Espírito Santo. Ou seja, era como se a igreja estivesse vivendo uma ortodoxia morta. Depois os irmãos pesquisem a respeito desta expressão que vai jogar luz sobre esta ideia. Então os pietistas, um dos cernes, um dos pilares do pietismo é a piedade, se importar com os irmãos, ter sempre para oferecer. A ideia de ofertar na vida das pessoas. Quando nós ofertamos, meus irmãos, isso significa que nós temos. Uma pessoa que ela é mesquinha, ela não consegue ofertar na vida de alguém. Ela sente dificuldade em abençoar, porque ela pensa que vai faltar na vida dela. Eu não vou entrar aqui na ideia do trauma, porque muitas pessoas, elas, não vou dizer que acumulam, mas elas têm uma certa dificuldade em ofertar, em se desfazer, em entregar, em se ofertar mesmo, em se desprender daquilo que possui, pelo fato de ter um histórico na sua vida de falta. Aí a gente já entra no lado do trauma. A pessoa, ela, durante um determinado momento da sua vida e tempo, ela viveu tanta a escassez que agora que está sobrando na vida dela, ela não consegue se desprender, porque ela ainda pensa que irá fazer falta, ela pensa que um dia vai faltar. Então isso é a ideia do trauma. Eu não vou entrar nesse quesito, mas seja uma pessoa que oferte. Aprenda, meu irmão, a se desprender. Entenda, no reino de Deus, quanto mais você ofertar, quanto mais você oferecer, quanto mais você abençoar vidas, mais o Espírito Santo entrega para você aquilo que você está ofertando. O reino, meu irmão, o reino de Deus, ele não é um reino mesquinho, não tem fim. Quanto mais você entrega, quanto mais você oferta, mais o Senhor Jesus te dá, mais o Senhor Jesus te entrega, mais o Espírito Santo provê na sua vida. Eu costumo sempre dizer isso, na igreja a gente não pode ter estoque de nada. Em igreja, meu irmão, não pode ter estoque. Porque quanto você prende, retém, você meio que coloca uma barragem para aquilo que o Espírito Santo pode te entregar. Então, seja liberador, seja ofertante, seja provedor. Isso era um dos pilares do pietismo. Vamos lá. Tópico número 1. O surgimento do pietismo. A história da igreja foi marcada pelo surgimento de novos movimentos que transformaram as sociedades. Dentre esses movimentos, podemos ressaltar o pietismo, que surgiu no fim do século XVII, como resposta ao autoritarismo da igreja oficial luterana. O movimento defendia a renovação da piedade com base em um retorno subjetivo e individual ao estudo da Bíblia e à oração. Então isso foi o que eu comentei com os irmãos agora, a ideia da piedade, da piedade no sentido individual no sentido individual da pessoa, tá? O objetivo individual, não você tratar uma máxima, uma comunidade em máxima, mas você ter a preocupação do indivíduo, sabe, ouvir a pessoa e entender o que você está precisando, qual que é a sua necessidade, e cuidar desse específico. Meu irmão, tenha isso contigo. Às vezes a gente pensa muito no macro e esquece o micro. Nós pensamos muito em ajudar o macro, um todo, mas não nos importamos em ouvir uma pessoa e entender a necessidade de um indivíduo. Se você, meu irmão, em todo o seu ministério, conseguir resgatar uma alma e transformar um único indivíduo, meu irmão, acredite, o seu
galardão, eu não vou dizer galardão, porque quando a gente fala em galardão é como se nós estivéssemos limitando ou somando ou colocando mais ou menos. Mas acredite, terá mais valor se todo o seu ministério você conseguir transformar a vida de uma pessoa, já valeu o seu ministério aqui na terra. Pense dessa forma. Se você conseguir mudar a vida de um indivíduo, o seu ministério já valeu, você já terá recompensa. Você já conseguiu transformar a vida de uma pessoa. Na Bíblia nós encontramos vários casos. O Senhor Jesus, no seu ministério, nós vimos que ele pregou o Sermão do Monte. Nós vimos que ele multiplicou pão multiplicou pão e peixe para mais de 5.000 pessoas. Mas ele revelava grandes segredos quando estava em poucas pessoas. Jesus, da mesma forma que ele pregava para a multidão, ele tinha também o hábito, nos ensinando a ir até o tanque de Betesda e curar um paralítico que estava ali há 38 anos, a ver um cego que estava gritando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, e ele parar para curar este cego. Nós vemos ele lidando com um indivíduo, todos os discípulos, os 12 discípulos, ele foi e buscou e chamou um por um. A mulher com fluxo de sangue, quem me tocou? Por quê? Porque em mim eu percebi que saiu virtude. Muitos indivíduos, o macro estava tocando em Jesus, mas aquela mulher que foi única tocou nele de forma diferente, ou seja, ele voltou para um indivíduo. Então a ideia do pietismo é essa, era um dos cernes, é você cuidar, você ter a atenção exclusiva a um indivíduo. Vamos lá, tópico 1.2, o resgate da reforma, que foi para isso. O movimento pietista buscava promover uma espiritualidade mais profunda e pessoal, enfatizando a importância da experiência individual com Deus. Ele procurava superar divisões e hierarquia dentro da sociedade da igreja, promovendo uma comunhão universal entre os crentes. Então também o pietismo vem com a ideia de todos são iguais. Claro, existia a hierarquia e respeitava a hierarquia, mas não de você se sobrepor sobre os outros. Ou seja, você tinha a sua função, nós respeitamos a sua função, o seu cargo eclesiástico em termos de hierarquia, mas aos olhos do Pai todos é numa régua só. Então essa é um dos cernes também do pietismo. O pai do pietismo foi Philip Jacob. Ele era um pastor luterano da igreja luterana. Qual foi o pai da igreja luterana? Martinho Lutero, logo no protestantismo ali. Então, o que acontece? Um dos tópicos também, a igreja, a ideia do pietismo, de implantar o pietismo dentro da igreja luterana, era ali focando na doutrina certa, do que mais na vida certa. Deixa eu tentar explicar melhor aqui. Os luteranos naquela época, eles se preocupavam mais em ter o foco na doutrina, nos costumes, na religiosidade, do que ter o foco na vida certa, individual. Por isso da ideia da ortodoxia morta. Não importava se, para os luteranos dessa época, não importava se a chama não estava ardendo, desde que eles estavam dentro dos princípios, dentro da doutrina, dentro da religiosidade. Então, o Jacob vem para tentar ir de encontro com essa ideia. Vamos continuar lá. Tópico 2, a convocação para uma segunda reforma. Aqui, meus irmãos, um 2.3, que é onde eu queria chegar e dar ênfase nessa nossa aula. A missiologia moraviana. Os morávios defendiam que divulgar os ensinamentos contidos no Evangelho aos perdidos é dever de toda a igreja e não somente de determinada sociedade ou de alguns indivíduos. Então vamos lá, assim que surge o movimento pietista, os pietistas do pietismo, tinha um conde que se chamava Nicolau
Ludwig von Zinzendorf. Acredito que é esse o nome do servo de Deus. Então ele assumiu a liderança espiritual dos morávios. A Morávia era uma região que hoje nós conhecemos como a Áustria. Ali era a região da Morávia. E também quando nós vemos a história, nós vemos ali o Verão de Ouro. O Verão de Ouro foi, na verdade, esse conde, vou até falar o nome dele certo, esse conde Nicolau, ele tinha uma propriedade e ele reuniu ali em sua propriedade aproximadamente 300 pessoas. Esses eram os irmãos morávios, que estavam na sociedade, que estavam ali em comunidade, em uma propriedade desse conde Nicolau, que ficava na Morávia, hoje Austrália. E eles tinham consigo a ideia de uma vida mais simples. Eles não buscavam muito ali a ostentação, eles tinham a ideia de uma vida mais simples. E aqui diga-se de passagem, meus irmãos, que claro que isso não é regra, mas geralmente uma pessoa que é cheia do Espírito Santo de Deus, ele se parece muito com o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, ele era uma pessoa simples, ele nasceu numa manjedoura. Então, quanto mais cheio do Espírito Santo você for, mais simples você parece ser. E não que eu digo aquela simplicidade assim que, olha, como eu sou humilde, como eu sou simples, eu uso uma roupa bem baratinha porque Deus me deu condições, mas eu quero ser simples. Não é essa simplicidade, essa autossimplicidade, que quase é uma autopiedade. Não. A ideia da simplicidade, ela nasce dentro do seu coração. Não é o seu exterior que prova que você é uma pessoa simples, mas o interior, aquilo que está dentro de você. E essa comunidade tinha essa ideia, os irmãos morávios, eles tinham essa ideia da simplicidade. Eles viam que eles eram simples. E pelo fato deles ser simples, ter o pietismo consigo, um dos pilares era a piedade, ajudar. E eles, ali no conhecido como o Verão de Ouro, que aconteceu um grande avivamento, o Espírito Santo desceu com muita força ali nessa comunidade, e eles tinham o hábito inclusive, eles tinham o hábito de orar 24 horas. Dentro dessa comunidade, tinha um local específico, que era uma sala de oração, a qual eles oravam 24 horas. Claro que não era só uma pessoa, havia ali um revezamento, mulher, homem, orando. Mas nesta comunidade tinha uma sala a qual eles oravam durante 24 horas, por um período de 100 anos, nesta mesma propriedade. E deste grande movimento saiu os missionários morávios, que são os responsáveis pelo protestantismo chegar até nós nos dias de hoje. Para você ter ideia, a chama missionária ardia tanto nesses irmãos que eles se vendiam como escravos para que pudessem anunciar o evangelho àqueles que estavam escravizados. Eles, pelo fato de ter uma vida simples e ajudar muito as pessoas, até aí nós podemos dizer até que a ideia da igreja primitiva ali em Atos 2, lembra da igreja primitiva, qual Pedro era o pastor da igreja, que eles vendiam as propriedades para viver em uma só comunhão? Essa ideia do pietismo, nesta comunidade dos morávios, eles, pelo fato dessa vida simples e do desejo de abençoar, de levar a palavra, e também pelo fato do Espírito Santo ter chegado tão forte ali nessa comunidade, irmãos, eles se vendiam como escravos para alcançar os escravizados e para viajar às nações e pregar o evangelho. Você tem ideia do que é isso? Sofrer como um escravo, ser ali torturado, viver como um escravo só para poder conversar com os escravizados e anunciar a palavra e levar o evangelho. E enquanto eles faziam isso, lá na comunidade na Morávia, o turno de 24 horas de oração. Oh, meu irmão, eu vou trazer uma palavra aqui, uma pré-aula sobre a oração, o significado da oração, o que é orar, o que nós recebemos quando nós oramos, o que é a sala de oração, aonde nós vamos através da oração e o que recebemos lá. Então, voltando aqui para a lição,
Essa ideia, meus irmãos, dos irmãos moráveis é uma história fantástica. Eu quero convidar e encorajar os irmãos a estudar sobre os morávios, os missionários morávios. Tópico número 3, nossas raízes teológicas. A identidade da raiz teológica das Assembleias de Deus surgiu com o DNA dos movimentos de renovação e avivamento. Entre esses movimentos temos o pietismo, considerado por alguns estudiosos como, depois da Reforma Protestante, o mais relevante na história do cristianismo. E nós, das Assembleias de Deus, temos essas marcas. No tópico 3.3 vai dizer assim: a partir do registro de Walker em 1981, é possível identificar várias características presentes nas raízes das Assembleias de Deus no Brasil, como a importância do sentimento na experiência cristã, B, a participação dos leigos na edificação da vida cristã, C, a ênfase na atitude ascética como referência ao mundo, D, o grande interesse pela leitura da Bíblia, E, a ênfase na transformação espiritual, e F, o forte impulso missionário. É preciso aproveitar a reflexão sobre este movimento impactante na história da igreja para prosseguir clamando ao Senhor, buscando e ensinando mais do Senhor e do seu amor. Meu irmão, Deus abençoe você, Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Traga consigo essa ideia do pietismo, a ideia da piedade, de você se importar com o indivíduo, ter a graça de ouvir e tentar mudar a história, a vida de uma pessoa. Porque se você conseguir cuidar de uma pessoa, o seu ministério, o seu galardão já estará garantido e valeu a pena a sua vinda aqui na terra. Deus abençoe você, o seu lar, a sua casa, a sua família, e até a nossa próxima pré-aula. Querendo Deus, Deus te abençoe.